Olá, aluno Focus, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, a nossa querida Lei 10.741 de 2006. Eu sou a professora Bárbara e vou estar estudando com vocês um pouquinho da legislação extravagante. Bom, bora lá então falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Primeira coisa, né? Primeira mudança aí. Antes nós chamávamos de Estatuto do Idoso. Agora nós falamos Estatuto da Pessoa Idosa. Sobre esse material, tem lá, você vai receber um PDF focado, tá bem completinho, nós vamos ver os pontos mais importantes, resolver algumas questões. A prof tá com calor, tá bem quente aqui no oeste do Paraná. Então, vamos que vamos. Gente, aonde que nós encontramos a base para começar a falar sobre os direitos da pessoa idosa? Primeira coisa, Constituição Federal. Lembra, tudo vai ter sempre uma base constitucional na nossa legislação. Está lá no artigo 229 da Constituição Federal, que é dever dos filhos amparar os pais na velhice, tá? Primeira coisa e mais importante, né? Tá, mas e quando nós falamos de pessoa idosa? O que define o que é pessoa idosa? Cuidado, a Constituição Federal vai falar sobre a gratuidade do transporte público para as pessoas idosas e vai jogar uma idade. Porém, quem define o que é a pessoa idosa, a partir de que idade nós falamos de pessoa idosa, é o Estatuto, tá? Vai estar lá no comecinho dele já vamos fazer a leitura. 60 anos ou mais, guarda isso. Pessoa idosa a partir dos 60 anos. E isso vai despencar no seu concurso, mas a prof vai dar um macete para você que você nunca mais vai esquecer. Prof, lá vem os teus macetes. Pois é, mas você não vai esquecer. Então, vamos começar a leitura? É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60. Essa é a pessoa idosa, tá? Seguimos. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Olha lá, de quem é a obrigação? É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, à cultura, ao esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito à convivência familiar e comunitária. Então vamos lá, gente. De quem é a obrigação de amparar a pessoa idosa? Família, Estado, sociedade. Em que lei nós vimos algo bem parecido com isso? Lei Maria da Penha. Lembra que o combate à violência doméstica, cuidar dessa questão, proteger a mulher é da família, do Estado, da sociedade, tá? Gente, e por que isso? Porque nós estamos falando de grupos vulneráveis. Nós estamos falando de grupos vulneráveis. É algo bem parecido também quando nós vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Essa questão de absoluta prioridade, proteção, sempre nesse sentido nós estaremos falando dos vulneráveis, né? E as pessoas idosas podem se encontrar sim em condição de vulnerabilidade. Portanto, é sempre, absolutamente sempre um dever da sociedade, do Estado e da sociedade, do Estado e da família cuidar destas pessoas, zelar por estas pessoas. Então lembra que é bem parecido com a Lei Maria da Penha e também vai ser parecido com as questões relativas a público mais vulnerável, beleza? E agora a gente vai começar a estudar uma coisinha que eu acho bem importante. Por quê?
Porque a gente fala que nós temos que amparar, certo? A pessoa idosa, nós temos este dever, principalmente aqui, né? Aqui a família já está prevista na parte da Constituição, no 229, 230 vai falar um pouquinho também, né? Lembra que estatutos nós normalmente temos que fazer a leitura casada com a Constituição Federal, né? Toda legislação extravagante ela vai ter sempre uma base que vai estar na Constituição. Nunca pode ser feita a leitura separada de ambos, tá? Mas daí a gente vai falar sobre o quê? Principalmente sobre o Estado, né? Porque nós precisamos amparar a pessoa idosa e como? Como que amparamos a pessoa idosa, tá? Nós amparamos principalmente, guarda isso daqui, com esta palavra aqui, ó. Não é uma palavra, são duas. Principalmente isso daqui. Direito de preferência. É através do direito de preferência que o poder público vai estar sempre atuando em prol das pessoas idosas, tá? E como que se faz isso? Se você guardar isso daqui, você vai matar metade das questões da sua prova. Então presta atenção nisso daqui, tá? Vamos dar uma lidinha. Ó, como que a gente vai garantir, né, assegurar a pessoa idosa a efetivação dos direitos dela? Através de atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Isso aqui vai despencar no seu concurso, vai despencar, o examinador vai jogar para você, aluno, que é só no órgão público que essa pessoa vai ter. Não, direito de preferência para a pessoa idosa é público e privado, é sempre, absolutamente sempre, por quê? Sociedade. Tá? É um dever todo conjunto. Então, tanto o poder público quanto as relações privadas, situações privadas, atendimento no médico que seja particular, tudo, absolutamente tudo, vai ter que se observar um direito de preferência da pessoa idosa, tá? Então, atendimento preferencial junto aos órgãos públicos e privados, preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação e ocupação ou convívio, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Ó, primeiro a gente tenta resolver as situações dos idosos junto à família, tá? Depois a gente verifica se necessário for outra forma de atendê-lo, exceto, né, quando não se possua condições da manutenção para a sua própria sobrevivência. Porque, gente, muitas vezes os idosos, né, a pessoa idosa, ela vai necessitar de um atendimento médico diferenciado, ela não vai estar em condições físicas de saúde para, né, circular, enfim, ela vai precisar estar, talvez por alguma situação, estar acamada, então preferencialmente essa pessoa vai ficar sempre junto à família, né? O atendimento asilar vai ser depois, se não tiver como esta pessoa estar junto à família, tá? Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Gente, por que isso? Por que a gente precisa de informação nessas áreas? Porque o envelhecer é um processo que só a pessoa que passa sente, né? Na época que eu estava na faculdade, nós tínhamos que fazer um serviço comunitário de horas, né? Era em várias instituições. Eu fiz junto a um asilo. E antes de nós participarmos do convívio com as pessoas idosas, era feito uma instrução
com psicólogos e eles colocavam, eles davam um jeito de fixar as nossas pernas para dificultar o caminhar e também colocavam um tipo de óculos que embaçava a vista. E nós tínhamos que circular desta forma para nós entendermos, né, que com o tempo, infelizmente, né, a visão vai se prejudicando, o caminhar também, né, conforme o nosso corpo envelhece, e era para nós entendermos as dificuldades. Então a gente precisa de informação, né, informação sobre as pessoas idosas. Nós precisamos entender um pouco mais sobre esse processo, né, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa psique. Então é por isso que a gente precisa sempre, né, de divulgação de informações de caráter educativo para entender melhor este processo, tá? Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Quando tem asterisco da prof, você sabe. Quando tem asterisco da prof, você sabe. Aqui tem, ó. Presta atenção. Ali, ó. Prioridade. O idoso vai receber antes a restituição do imposto de renda. Vai cair na sua prova. O examinador adora isso daqui. Gente, por que ele recebe antes? Porque ele precisa, né? Para comprar medicamentos, às vezes para, né, o próprio sustento, precisa ali receber antes, né? E é um direito de preferência. Você vai matar metade das questões da sua prova se você lembrar disso daqui, tá? E viu que a prof não tá mentindo. Parágrafo 2º, asterisco nesse aqui também. Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre que preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Isso daqui significa que é os idosos dos idosos, né? As pessoas, os maiores de 80 anos, né? As pessoas idosas maiores de 80 anos terão ali, né, uma prioridade especial em relação às demais pessoas idosas. E agora, eu falei que ia passar um macete para você não esquecer na sua prova. Por quê? Um macete de idade. Gente, o Estatuto do Idoso fala que o idoso é 60 anos ou mais. Aí a Constituição Federal vai dizer para você que a gratuidade dos transportes públicos é para os 65 ou mais. Aí vai vir o Código Penal e vai dizer para você que o prazo prescricional vai cair quando a pessoa tiver 70 anos. E aí vem de novo o Estatuto do Idoso e diz que os idosos dos idosos são os de 80 anos. E isso vai despencar na sua prova, por quê? Confunde, né? Você está estudando 1000 coisas ao mesmo tempo e você tem que saber 1000 coisas ao mesmo tempo. É para isso que a gente cria os macetes. Você sabe que lá vem, né? Espero que você esteja de bom humor hoje, porque o macete é bom. É daquele jeito, né? É macete. É para você lembrar e é para você nunca mais esquecer. Vamos lá. Quando cair na sua questão isso daqui, o que a prof sempre fala para você? Converse com a sua questão. Prof, eu vou falar sozinho na prova? Vai falar sozinho, vai falar baixinho, vai conversar com a sua questão. Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante, já falei para você, porque assim a gente passa em concurso, né? E você vai escrever esse macete no seu caderno de prova, aquele que você leva para casa, sabe? Se puder, né? Você vai lembrar de mim e vai lembrar das idades e não vai confundir. Vamos lá. Eu tenho a idade que define o que é pessoa idosa. Eu vou ter a idade que vai falar dos benefícios. Eu tenho a idade que vai falar da prescrição no Código Penal. E eu tenho a que vai falar quem é o idoso master, o idoso dos idosos, certo? Que tipo de idoso você quer ser? Que tipo de pessoa idosa? A prof. Bárbara, ela quer ser uma pessoa idosa, bonita, peluda e maluca. Por quê? Porque eu não quero dever nada pra ninguém, eu quero tocar minha vida, mas prof, por que peluda e maluca? Não sei, é pra você levar pra sua prova. Que tipo de pessoa idosa você quer ser? A prof quer ser idosa, bonita, peluda e maluca. E agora presta atenção. Idosa. Bonita.
peluda e maluca. Vamos lembrar. É o IBPM do estatuto. É o IBPM da pessoa idosa. É o tipo de pessoa idosa que você também vai querer ser, porque você vai ter que imitar a prof para lembrar na sua prova, para não confundir, porque o examinador vai te cobrar isso na questão. Ele vai falar para você, idoso é aquele com 65 anos. Só que você já sabe que o I é 60. Veja, gente, progressão da idade. Não tem erro isso daqui. Não tem erro, tá? E aqui você decora, para não esquecer, tá? Idoso, 60. Os benefícios que a gente está falando aqui. Prof, não era B de bonita? Você entendeu, aluno? Tá? A gente está falando B de benefícios. Por quê? Gratuidade do transporte público. E aqui também a gente vai ver o benefício assistencial depois, 65 anos, tá? A prescrição do Código Penal, quando você estudar lá a parte geral do Código Penal, vai falar de 70 anos, P de prescrição, P de penal, P de peluda, tá? 70 anos. E aqui o mais idoso dos idosos, e na linha de prioridades que o parágrafo 2º lá falou que a gente viu, 80 anos, tá? Então, guarda isso daqui, que isso aqui vai te ser perguntado na sua prova. Eles vão tentar te confundir nas idades. Só que você vai lembrar desse macete maravilhoso. Prof, isso é bem questionável. Você vai lembrar. Então, vamos lá, tá? Não esqueça, não esqueça. As idades vão ser cobradas. Vocês querem ver? Vou pegar uma questão aqui que eu separei da sua apostila, questão número 1 do material focado. Pega lá seu material, vamos fazer a leitura juntos para você ver como vai despencar na sua prova. A Lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, afirma em suas disposições preliminares que o Estatuto é destinado a regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a... O Estatuto fala... O que? No artigo 1º. Letra A. 55 anos. Tem 55 aqui? Não tem. 60 anos? 60 tem. 65 anos? 65 anos tem também. 70 anos tem também? Tem também. Então, olha como a questão vai tentar te pegar. O que ela fala? A lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso afirma em suas disposições preliminares, artigo 1º, que o estatuto é destinado a regular o quê? O idoso. E a pessoa idosa é com quantos anos? 60. Começamos daqui. Gabarito, letra B, 60 anos. Então você viu como vai cair a questão da idade. E agora você tem um macete, tá? Você tem um macete. Prestou atenção nesse macete? Vai cair. Prof do céu. Pois é, vai cair. Vamos seguir com a aula? Bora! Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados, tá? E olha aqui, ó, a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica. O baile todo responde se violar, tá? E presta atenção nisso daqui. Asterisco da prof no artigo 6, sexto. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de quem tenha conhecimento. Esse artigo 6º é o que a gente chama de delatio, tá? Delatio criminis. Isso vai cair na sua prova também, tá? Só para te avisar. Só para te avisar. Isto vai cair na sua prova. Olha lá. Questão 5 do seu material. O Estatuto da Pessoa Idosa
impõe a todo cidadão que tenha testemunhado violações aos preceitos estabelecidos neste estatuto ou que delas tenha tomado conhecimento o dever da delatio criminis perante a autoridade competente. Questão correta, tá? Lembra, porque essa palavrinha delatio criminis vai cair na sua prova, vai estar relacionado a esse dever que todo mundo tem de denunciar qualquer irregularidade relacionada às pessoas idosas, tá? Vamos seguir mais um pouquinho, então, com a nossa aula. Gente, o Estatuto da Pessoa Idosa, vejam como ele é bastante amplo e vejam como ele resguarda uma série de direitos. Leia com calma ali o artigo, aqui ó, o artigo 3º, tá? Porque a letra cai bastante, letra de lei, e no seu concurso vai cair. Por quê? Por conta do direito de preferência, a questão relacionada ao imposto de renda, as provas adoram essa questão. Então, esteja atento a elas, tá? Eu acho até interessante a gente treinar mais uma questãozinha, tá bom? Porque como é bastante informação relacionada ao Estatuto do Idoso, tá? Treine, porque estas questões aí vão despencar, né? É um estatuto de extrema importância. A gente está falando de um grupo vulnerável, um grupo que na maioria das vezes está hipossuficiente, né? E que é nosso dever. Questão 3 do seu material, pega lá. Considerando que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, blá, blá, blá. Assinale a alternativa que não compreende garantia de prioridade, tá? Nós estamos falando das prioridades, nós estamos falando de direito de preferência, tá bom? Qual delas que não corresponde? Letra A. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, tá lá no artigo 3º. Letra A tá correta. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Corretíssimo. Lembra que eu falei da experiência que eu tive na faculdade, das pernas estarem amarradas para dificultar o caminhar, dos olhos estarem embaçados para a gente entender, né, no processo de envelhecimento, as dificuldades que o corpo começa a enfrentar, tá? Então a gente precisa dessa informação para nós melhor atendermos as pessoas idosas, correto? Então, correto. Destinação privilegiada de recursos públicos, a destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Olha como cai essa questão do imposto de renda, correto. Letra E. Priorização de atendimento asilar pelo poder público. Gente, o atendimento asilar, ele está previsto, de fato, no artigo 3º. Mas o que vem antes do atendimento asilar? A família. Antes do atendimento asilar vem a família. Então, de forma prioritária, será, né, verificada a hipótese do idoso ser atendido pela sua família, para depois, né, não sendo possível, o atendimento asilar. Então, a priorização de atendimento asilar, não. Isso aí está errado, porque primeiro é a família. Correto? Questão 4. De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, blá, blá, blá. A respeito, é correto afirmar? Correto. Nós estamos procurando a alternativa correta, converse com a sua prova. Que a garantia de prioridade compreende, entre outros, letra A. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda? Corretíssimo. Lembra, o idoso vai sempre receber a restituição do imposto de renda antes. Ele precisa do dinheiro, tá? Ele precisa, ok? E a justificativa é justamente essa. A compra de medicamentos em relação a gastos específicos com a saúde, né? Correta a questão letra A, beleza, prof, vamos pular? Não, vamos treinar a questão aqui, né? Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos prestadores de serviço à população. O que está errado aqui? Que o atendimento preferencial imediato e individualizado somente não é nos órgãos públicos e nos privados, tá?
Preterição na formulação e na execução de políticas? Claro que não. Priorização do atendimento em instituição de longa permanência em detrimento do atendimento pela própria família? Não, a família é primeiro. A família é primeiro. Os estabelecimentos asilares é segunda opção, tá? Prioridade nas transações de mercado para compra e venda de serviços de qualquer natureza? Não, isso daí não tem a ver com idoso, isso daí não tem a ver com pessoa idosa, né? Não tem a ver com pessoa idosa. A prioridade nas transações de mercado é para quem é rico, não para quem é pessoa idosa. Olha como é a questão, né? Por isso que eu falei, converse com a sua questão, porque daí, tipo, não faz sentido, entendeu? Então, gabarito letrado, a questão 4. Bora seguir? Gente, nós vamos para o artigo 8º. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça isso daqui. O envelhecimento é um direito personalíssimo. E a sua proteção, um direito social. Envelhecer, personalíssimo. E a proteção é um direito social. Olha como está aqui embutido, né? O dever de todos nós, o dever da sociedade, do Estado, do poder público, garantir que todo mundo envelheça da melhor forma possível, tá? Vocês viram o Estatuto do Idoso? Eu falei para vocês. O Estatuto do Idoso, ele é uma coisa impressionante, como ele foi escrito, né? E como a preocupação da lei em relação a isso. Nem sempre é possível colocar em prática, né? Mas, com certeza, né? Eu brinquei aqui de como eu gostaria de envelhecer, né? Mas todos nós vamos passar por esse processo. Então, que seja um direito personalíssimo, que possa ser exercido da melhor forma possível, né? E agora a gente vai falar como que isso pode ser feito também da melhor forma possível. E dessa vez não pelo poder público, agora a gente vai falar pela família também, né? Ó. Obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Depois, você lê com calma o artigo 10, tá? Olha lá. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil, tá? Lá no Código Civil. Gente, deixa eu apagar aqui um pouquinho para fazermos. Não vai precisar. Fazer de outra cor. Questão dos alimentos, tá? Então, alimentos. Né? Como que vai ser solicitada a questão relativa a alimentos? Quando a pessoa idosa necessitar, ela vai se valer da forma como estará no Código Civil, tá? Que vai falar, tem o capítulo lá que fala dos alimentos, então segue o que está no Código Civil relativo às obrigações, né? Aos deveres relativos aos alimentos. Só que o artigo 12 do Estatuto do Idoso, ele vai falar um pouquinho mais. Ele vai falar que a obrigação alimentar é solidária, tá? O forte da prof, né, não é o Código Civil, né? A prof é delegada de polícia, então o Código Civil é uma coisa que a prof não estuda com muita frequência. Mas eu tenho quase certeza que tem a obrigação solidária lá relativa aos alimentos. De toda forma, quando o artigo 12 fala que a obrigação alimentar é solidária, o que isso quer dizer? Quer dizer que o idoso pode, a pessoa idosa pode optar de qual filho que ele vai cobrar, tá? De quem ele vai cobrar os alimentos. Ele pode escolher aquele filho que ele confia mais, que ele sabe que aquele filho não vai falhar nessa obrigação com ele. Ou do filho que tem melhores condições
de prestar estes alimentos, o idoso pode escolher, tá? Aqui fala que a obrigação é solidária, então o idoso vai poder optar, tá? É de todos os descendentes ali, tá bom? Os filhos, no caso, né? Por conta do dever constitucional. É uma obrigação solidária dos filhos e o idoso vai poder escolher de qual filho que ele quer, tá? E lembra disso? O idoso escolhe. Direito de preferência. Tá, peraí. Vou fazer isso daqui que vai parecer que uma coisa é igual a outra, não é isso. É lembrar, o idoso vai poder escolher. Porque quando a gente fala de idoso, a gente sempre fala do direito de preferência, tá bom? Tem a ver também. Você vai lembrar disso. Vamos seguir aqui. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passará a ter efeito de título executivo extrajudicial. E quem deve alimentos vai preso, né? Prisão civil por alimentos. Então, preste atenção. A obrigação alimentar, né? A obrigação alimentar, é feio falar isso, né? Não sei se está correto. Mas, enfim, a obrigação de prestar os alimentos, uma vez, né, celebrada perante, seja o promotor de justiça, seja a defensoria pública, né? Em regra, acho que todos os estados agora vão ter a defensoria pública fazendo essas vezes. Mas, enfim, foi celebrado, né, esta situação, o acordo, enfim, de qual filho, né, sem mencionar que pode ser feito também um pedido judicial de alimentos nesse caso, mas vamos imaginar que foi feito ali o acordo, né, um acordo sem a necessidade de uma ação necessariamente. Este acordo ele vai ser, né, referendado, homologado, e ele valerá com um título executivo, tá? Que pode ser cobrado se a obrigação não for atendida, tá? Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Presta atenção aqui, que nós estamos falando da assistência e não da previdência. Porque quando a gente fala às vezes de uma pensão, de algo nesse estilo, o que vem na nossa cabeça é a previdência, né? E nós não estamos falando da previdência, nós estamos falando de um benefício, tá? Então, quando os herdeiros, né, a família ali, não tiver condições de prover o sustento desse idoso, o poder público fará no âmbito da assistência. Isso vai cair na prova. Vai. Escuta a prof que vai cair na sua prova, tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. O direito à saúde. Gente, eu acho bem importante a gente conversar um pouquinho sobre o direito à saúde. Porque tem umas questões aí de extrema relevância quando a gente fala, tá? Principalmente no que concerne aos planos de saúde, né? Sempre tem uma questão ou outra polêmica em relação à idade e a plano de saúde, inclusive com algumas orientações já no âmbito dos nossos tribunais superiores. Então, presta atenção ali o que está na sua lei, para a gente poder pincelar isso daqui, tá mais completo no seu material, mas só para você entender do que a prof está falando. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, tá? Então, o SUS está aí para atender aos idosos. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de cadastramento, atendimento geriátrico, né? Especializado, inclusive, atendimento domiciliar, quando a pessoa estiver impossibilitada de se locomover, né? Inclusive aquelas que estejam acolhidas em instituições públicas ou filantrópicas, né? Reabilitação, tá? Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, né? Assim como as próteses, enfim. Quando tem asterisco da prof, você já sabe.
é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Gente, essa vedação aí, tá? A lei, nos termos da lei, tá escrito que é vedada a discriminação. Então, se a sua prova perguntar nos termos da lei e jogar a lei seca, nos termos da lei e jogar a lei seca, você já sabe que você tem que responder de acordo com a lei seca. Se ela falar de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, preste atenção na prof. Vou apagar aqui, já aprendeu. Tá. Os tribunais interiores entendem um pouquinho diferente, tá? Eles vão dizer que é possível sim ser cobrada uma diferença de valor, desde que tenha a previsão contratual. Isso tem que estar no contrato, tá? Primeira coisa, isso tem que estar no contrato no momento em que ele é celebrado. Os celebrantes desse contrato relativo a um plano de saúde, a contratação no plano de saúde, eles têm que saber que pode haver esse valor diferenciado, tá? Desde que esse valor atenda a um critério de razoabilidade. Tem que ser razoável. E não discriminatório. Quase como se fosse uma correção, tá? Então, lembra que o entendimento do STJ vai um pouquinho diferente do que está previsto no parágrafo 3º, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero conversar com vocês também, tá? Deixa eu achar isso daqui. Mais um asterisco aqui, tá? Depois você faz a leitura com calma, mas essas são as questões mais polêmicas e que mais caem. O estatuto prevê que a pessoa idosa ela pode estar acompanhada, tá? De uma pessoa quando ela necessita permanecer em tempo integral internada. Porém, isto é segundo o critério médico, tá? É segundo o critério médico. O médico sabe que o idoso tem esse direito a ter um acompanhante com ele, a pessoa idosa tem esse direito, tá? Porém, por óbvio, por determinadas situações, né, às vezes até para resguardar a própria saúde do idoso, por critério médico, não vai poder ter um acompanhante. E às vezes para resguardar a saúde até das outras pessoas, né? Às vezes, por exemplo, se o idoso estiver enfrentando uma situação, né, de saúde que seja de uma doença infecto-contagiosa, que não possa ter contato com outras pessoas, conforme o critério médico não poderá ter um acompanhante. Ou, a depender da situação, conforme o critério médico, né, vai ser resguardado sempre. Lembra, preferencialmente, sempre esta pessoa vai poder estar acompanhada, né, mas por uma outra razão, o médico é critério médico, tá? O idoso tem esse direito, mas primeiro o médico vai avaliar se ele pode exercer em condições de, tá? E se, eventualmente, o médico entender que não pode, né? Por quê? Porque é um direito do idoso, né? Só que o critério médico tem que ser levado em consideração. Estamos falando de uma análise que tem que ser feita pelo profissional que está apto, naquele momento, a verificar qual é o melhor interesse do idoso, da pessoa idosa, correto? Nos termos, né, ali do nosso estatuto. Se o médico entender que não é caso, que não pode ter um acompanhante, ele vai fazer a justificativa por escrito, tá? Então, preste atenção no artigo 16, por quê? Porque o critério médico tem que ser levado em consideração, tá? E não sendo autorizado o acompanhamento, precisa ser justificado por escrito.
ok? Gente, o examinador gosta disso, tá? O examinador gosta disso. Quer ver como ele vai tentar te pegar? Tem uma questão bem boa no seu material. Prof, se o gabarito tiver furado, não tá. Essa não tá. Prof, você tem certeza? Não. Mas como eu gosto de passar uma vergonha na frente do aluno, né? A gente vai ler juntos. Deixa eu achar aqui. Prof, você perdeu a questão? Perdi. Mas tá aqui. Pera aí. Vou achar. Achei. A questão é a questão 13 do seu material, tá? Bora dar uma olhada lá. Caio, 77 anos. Presta atenção, que o Caio não tá aqui. Ele não tá aqui, tá? Quando der a idade da pessoa idosa, preste atenção que vai vir alguma coisa no nosso IBPM. Vai vir alguma coisa nesse sentido também, tá? Caio, 77 anos, foi internado em um hospital particular em Belo Horizonte, conveniado de seu plano de saúde. No momento da internação, a recepção da unidade de saúde informou a sua filha Otalícia que a filha Otalícia só poderia permanecer no quarto das 8 às 17 horas na condição de visitante, visto que o plano de saúde de Caio não admite a presença de acompanhante. Gente, de quem é a voz para admitir ou não? Primeira coisa, o idoso tem o direito de um acompanhante, correto? Em tempo integral. Está lá no artigo 16. O idoso tem esse direito. Segundo o critério médico. Então, de quem é a voz? É do médico. É do plano de saúde? Não! É do médico, tá? Então, vamos ler as questões. Olha a questão. Assinale a alternativa correta. O Estatuto da Pessoa Idosa garante expressamente o direito ao acompanhante à pessoa idosa internada em unidade de saúde vinculada ao Sistema Único de Saúde, não sendo extensível às unidades particulares. Gente, é direito do idoso como um todo, da pessoa idosa como um todo. Então, é extensível sim, tanto aos estabelecimentos do SUS, né, as unidades de saúde do SUS, quanto aos hospitais particulares. O idoso vai ter sempre o direito a um acompanhante, segundo o critério médico, tá? Com base no princípio da intervenção mínima das relações contratuais, Caio não tem direito a acompanhante durante seu período de internação. Não, pelo amor de Deus, que retrocesso, né? Não vou nem entrar no mérito. Já sabemos que é direito do idoso e está acima da relação contratual, mesmo que seja um plano de saúde particular. O direito ao acompanhante, tá? É independente se nós estamos falando de uma unidade de saúde do SUS ou uma unidade particular. Letra C. A Constituição da República garante expressamente no catálogo dos direitos fundamentais o direito ao acompanhante da pessoa idosa? Não está na Constituição, está no Estatuto. Por força legal, o direito ao acompanhante só se aplica aos maiores de 80 anos. Não, gente. Uma coisa é quando o médico, né, numa situação entre várias pessoas idosas, nós temos uma de 60, nós temos uma de 80 e se priorizará o idoso master, né? A pessoa idosa master, dos 80 anos, tá? Outra coisa é quando a gente está falando de pessoa idosa de forma geral, tá? Então, por força legal, o direito ao acompanhante se aplica aos idosos como um todo, 60 anos, tá? A pessoa idosa. Prof, você é da época que o estatuto era do idoso, então você confunde, sim. Então, por força legal, o direito do acompanhante é só aos maiores de 80 anos? Não. Por força legal, é a toda pessoa idosa, tá? Agiu erradamente a recepção da unidade de saúde. Isto porque cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder a autorização para acompanhamento. É isso aí. Faltou alguma frase? Faltou. Mas agiu erradamente a recepção da unidade de saúde? Sim. Porque quem
pode dizer se pode ou não ter um acompanhante? O critério médico, né? É direito do idoso, da pessoa idosa? É. Um acompanhante em tempo integral? Sim, segundo o critério médico, porque lembra que pode haver uma condição de saúde infecto-contagiosa, né? Que não vai permitir que o acompanhante permaneça ali, seja para resguardar o idoso, seja para resguardar, né, a saúde desse acompanhante. Mas quem vai dizer isso? O médico. Então a voz é do médico. No artigo 16, a voz é do médico. Se não for possível, justificativa por escrito, tá? Gente, só mais uma coisa para nós finalizarmos esta aula, que nós verificamos ali, que quando o idoso, a pessoa idosa, não puder... Prof, tá aqui. Prof, você fez confusão nas suas folhas? Fiz. Quando a pessoa idosa... Aqui, achei. Tá? Quando a gente fala do benefício... Né, quando a família não puder prover, né, ali a assistência à pessoa idosa e ela necessitar do benefício que é prestado via assistência social, nós estaremos falando, tá, do benefício de prestação continuada, é o BPC, tá bom? E o BPC está ali na Lei Orgânica de Assistência Social, tá? Vai ser mencionado pelo Estatuto também. E nós vamos falar sobre qual idade da pessoa idosa, quando a gente fala do benefício de prestação continuada. Onde está o B na nossa tabela do IBPM? Está nos 65 anos, junto com a gratuidade do transporte público. Então lembra, IBPM, eu quero ser uma idosa, bonita, peluda e maluca. Quando eu falo de idosa, eu falo 60 anos. O B de benefícios, os benefícios, vamos lá, benefício de prestação continuada. O que seria também uma forma de beneficiar o idoso? A gratuidade dos transportes públicos com 65 anos, tá? Lembra, os benefícios, questão de 65 anos. O P de penal 70, o M de master, o idoso master, 80 anos, tá? Então, benefício de prestação continuada conforme está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, 65 anos, tá? E o benefício que eventualmente já seja concedido a outros membros da família não interfere na relação desse idoso, ele vai receber, tá bom? Porque às vezes tem algumas questões assistenciais de benefícios que se um já estiver recebendo, o outro, enfim, né? Algo a ser, né, verificado quando é estudada a lei orgânica. Porém, neste caso, tá? O benefício já concedido a qualquer membro da família não interfere, não será computado para fins do cálculo da renda per capita que se refere, tá? Tá lá também na lei. Então, gente, este é o Estatuto da Pessoa Idosa. Uma parte dele, ele é bastante longo. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho dos crimes, tá? Leia, porque o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz também outras questões, né? Relativas ali, para você estudar um pouquinho mais, relativas à saúde, relativas à questão do transporte, relativa à questão do lazer. Opa, deu uma piscada aqui no retorno da prof, o prof assustou. Então leia com calma, veja seu material, treine as questões, porque como o estatuto é longo e ele tem esses detalhezinhos, né, das idades, da questão do imposto de renda, tem horas que fala da questão da destinação de recursos do poder público, tem horas que fala do direito de preferência em público e privado. Então tudo isso pode te confundir na hora da prova, mas você vai treinar a questão, você vai lembrar do macete, muito bom macete, tá? Você vai lembrar da prof falando esse monte de coisa e vai na hora da prova conversar com sua questão, né, com calma, e vai acertar, tá? Mas treine e leia o seu material. Querido aluno, até a nossa próxima aula para nós falarmos da parte criminal. Tem bastante coisinha lá para nós verificarmos antes da sua prova. Abraço!